Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um assunto, nossa, é um assunto extremamente importante e eu ouso dizer que esse assunto, ele, assim como a gente falou sobre o santuário algumas semanas atrás, esse assunto é também um divisor de águas aí entre algumas religiões evangélicas com a Igreja Adventista. E é uma crença fundamental também da Igreja Adventista, então é muito importante esse assunto para nós conseguirmos entender aí um pouquinho mais sobre o sábado. Então, para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui ele que é teólogo, é pastor, atua aí hoje, atualmente aqui na ANC, trabalhando com os interessados da Novo Tempo. Pastor Elton, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Obrigado pelo convite, Joe. É um prazer estar aqui, falar a cada um de vocês. E é um tema que enche o meu coração e tenho certeza que vai ser bem especial falar sobre esse tema que eu gosto bastante. Eu que agradeço você por estar aqui. Pastor, então, para a gente começar, queria que tu contasse um pouquinho quem é o pastor Elton, como que veio esse chamado para ser pastor, resumidamente, onde que tu atua hoje, como que tu atua hoje. Certo. Eu sou natural de Joinville, sido criado aqui, na região do Itinga, Zona Sul, tenho 29 anos. E o meu chamado aconteceu quando eu tinha de 5 para 6 anos de idade. O meu Olha pai só, assistia um pregador, um conhecido e famoso pregador chamado Alejandro Bulhon, pastor. E eu tinha cinco, lendário, né? lendário, e eu tinha uns 5, 6 anos de idade e eu deixava de brincar de carrinho, de bola e sentava para assistir com ele. Então, desde pequeno, eu gostava e sentia apreço, me identificava muito com as coisas de Deus, com as pregações, e aí foi uma questão de tempo para Deus ir confirmando o meu chamado. Então, hoje eu moro aqui em Joinville, sou pastor há 5 anos, sou casado com a Juliana, que é enfermeira, e a gente tem sido muito feliz nesse ministério, e eu tenho certeza que eu estou no lugar onde Deus gostaria que eu estivesse, né. Então Perfeito. E hoje tu atua com os interessados no Novo isso. Tempo, né? Então hoje, nós damos essa atenção especial aos telespectadores que assistem a Novo Tempo, que de Uhum, repente pedem algum material que é enviado pela Novo Tempo, mas às vezes pode acontecer de extraviar via correio, e a gente está lá para ter esse contato, para se colocar à disposição, para saber se o legal. material chegou, se a revista chegou, e assim dar um suporte, estreitar os laços, né, e apresentar Jesus também nesse diálogo aberto bem especial. Então, Muito legal, muito bacana. Então, o sábado, o sábado. assunto do nosso podcast de hoje. Gênesis lá, no capítulo 2, versículos 2 e 3, no Uhum. finalzinho ele fala: Deus abençoou e santificou o sábado. E aí a gente começa a entrar no assunto. O sábado. Então, algumas curiosidades, quando a gente abre a Bíblia e a gente lê o primeiro verso em hebraico, o Bereshit bara Elohim, que é bem conhecido de todos, o primeiro verso da Bíblia em hebraico tem 7 palavras. 7, sábado. O segundo verso tem 14, 2 vezes 7. Uhum. E quando a gente olha para o capítulo 1, existem algumas expressões que se repetem 7 vezes também. Então a Bíblia já está introduzindo, dizendo que o número 7 é um número diferente, um número Uhum. especial. E aí quando a gente olha para o capítulo 1, de forma mais literária, a gente tem que a terra era sem forma e vazia. E a partir daí Deus vai dar forma e vai preencher, né? Uhum. Você dá uma massinha para uma criança, tá sem forma. A criança vai dar uma forma, né? Vai fazer Perfeito. eh, algum formato, algum desenho, enfim. E aí, um recipiente que tá vazio, geralmente você enche, né? Quando eu era pequeno, eu tomava água gelada da geladeira no bico, na garrafinha, e minha mãe brigava comigo, dizia Que que não não podia enchia tomar de no uma. bico e não enchia também. Então você enche, preenche. E aí, quando você olha para Gênesis 1, você percebe que o primeiro dia, Deus cria a luz, está relacionado com o quarto dia, que Deus cria o sol. Aí é outro debate, né? Como que existe luz sem existir sol, mas assim, o segundo dia está relacionado com o quinto. E o terceiro está relacionado com o sexto. Porque o segundo Deus cria os céus, ali a separação das águas, Uhum. e aí ele vai colocar no quinto dia as aves que ficam no céu e vai povoar o mar com os peixes e animais marinhos. Então existe essa relação. E o terceiro é a vegetação e os animais da terra com o sexto. Então Perfeito. existe esse par, 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Qual que sobra? 7. Sobra o 7. O sétimo é um dia diferente. Quando você olha para expressões que se repetem, vocês vão lembrar aí que você que está nos assistindo, diz assim no capítulo 1: E disse Deus, e assim se fez, e viu Deus que isso era bom, e houve tarde de manhã o primeiro dia, e chamou Deus, e disse Deus, e viu Deus que isso era bom, e houve tarde de manhã, e isso se repete, e viu Deus, e chamou Deus. Isso se repete no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, O mas no sétimo. sétimo não repete. Ou seja, o autor está dizendo para gente que o sábado é um dia Diferente. diferente. Esse é o primeiro ponto. Na estrutura do livro, ele já está dizendo isso para gente.
Quando o texto do capítulo 2 diz que Deus abençoou o dia de sábado, a gente precisa olhar para o capítulo um e pensar: essa palavra já apareceu no capítulo um? E ela aparece quando Deus diz: e abençoou Deus os animais e disse: multipliquem-se e encham a terra. Uhum. E quando Deus diz para o casal, e Deus os abençoou, eles dizem: sejam fecundos e tal. Ou seja, quando Deus diz e Deus abençoa os animais e Deus abençoa o ser humano e diz, ó, eu os abençoo e multipliquem, gerem vida, perpetuem a existência. Existe uma relação entre a palavra bênção e a palavra vida. E quando a gente olha para o capítulo 2 diz que o sábado foi abençoado, porque o sábado gera vida. O sábado tem a ver com vida, com descanso, com celebração. E isso é muito especial. É muito triste ver que algumas pessoas associam o sábado como um fardo, como uma lei que você não Uhum. precisa mais. Mas o sábado é presente, é dádiva. Né? E tem um detalhe importante, Joe, você vai concordar comigo, que aqui não existia judeu, não existia adventista, não existia cristão. Exatamente, a origem do sábado, A né? origem do sábado é para a humanidade. Então, se a gente pensa assim, a terra que Deus cria no capítulo 1 é para quem? Pra humanidade, pra É para a todo mundo. humanidade. E as árvores? Também. Também, e os animais? Também. Então, se é coerente, é lógico você deduzir ou definir, afirmar que a terra, os animais, o ar, a luz, os astros, tudo faz parte dessa porção universal, o sábado entra também dentro dessa porção universal. Assim como tudo é criado para o ser humano, o sábado também é. Por isso que Jesus diz em Marcos 2:27, o sábado foi estabelecido por causa O do homem, em homem. favor do homem. É um presente, é uma dádiva, tem a ver com vida, viver mais, celebrar com o Criador a criação. Então isso é bem especial, uma breve assim, né? Sim, Mas de você perceber que a parte literária, o sete, as é repetições, muito legal. dizem para você isso, e também a ideia da universalidade do sábado presente em Gênesis. Perfeito. A gente vê que o sábado ele realmente foi instituído como um presente para nós e a gente vê alguns estudos hoje que biologicamente o ser humano precisa de uma pausa, né, a cada 7 Com dias. certeza. Precisa de um descanso. E eu falo que particularmente para mim o sábado, nossa, eu almejo a semana inteira para chegar no sábado para a gente poder descansar, não fisicamente, né, porque muitas vezes Uhum. a gente tem as nossas atividades na igreja, mas descansar a mente daquilo que a gente faz durante toda a semana, né? Claro, com certeza. O sábado vai ter esse aspecto do descanso também, pós-pecado, né? Mas quando a gente olha para o Gênesis, a gente precisa lembrar de um detalhe importante, que é mais ou menos o seguinte: Adão foi criado no sexto dia. Você concorda comigo? E aí Eva também. E então eles vão celebrar o primeiro dia, as primeiras 24 horas completas. Qual dia? O No sábado, sábado. olha só. Então, na verdade, eles são criados, não sei, de manhã, à tarde, o texto não diz, né? Mas eles são criados na sexta-feira. E eles começam a olhar para o ambiente, para o jardim, para o planeta, e começam a observar, né, a beleza, a diversidade. E eu imagino Deus, Jesus, chamando eles e dizendo: olha, tudo isso aqui é de vocês, mas daqui a pouquinho vai entrar o sábado, o pôr do sol, e a gente vai celebrar junto a criação. Então, na verdade, eles são criados no sexto dia, mas as 24 horas do primeiro dia completos que eles vão viver Eles passam no no sábado. sábado. Isso o texto está dizendo um recado pra gente. Qual que é o recado? A vida começa pela adoração. Primeiro você para adorar, tempo para Deus. Depois a semana vai começar. Então, imagine que você precisa de um trabalho. E aí você manda um currículo para alguém, para uma empresa. E a empresa te chama e diz: é uma terça-feira, olha, a gente tem interesse por você. Você pode vir aqui na sexta-feira para conhecer a empresa, né, saber onde é o refeitório, onde é o banheiro, onde é o RH, onde é a sua parte de trabalho, aqui a sua área que você vai trabalhar, a sua sala, enfim. E aí você fala: não, tudo bem, você vai sexta, participa do treinamento, faz a ambientação do local. E segunda você começa definitivamente, ali, segunda-feira. A pergunta que eu faço é: qual foi o dia que você começou a trabalhar de fato? Sexta Isso. ou Foi segunda? na segunda. Foi na segunda. Sexta você fez só a ambientação. Adão, ele é criado, ele está se ambientando, está vendo. E de repente, enquanto ele está maravilhado, Deus coloca a mão no ombro dele, eu imagino, gosto de imaginar. Fala: ó, Adão, tudo isso aqui eu criei para vocês. Vou fazer o casamento seu com Eva agora. E aí vocês vão casar já no primeiro dia que vocês foram criados. E aí vocês vão celebrar comigo a união de vocês e esse planeta que eu entrego como presente, como dádiva. E aí Deus estabelece a aliança dele com Adão e Eva, entre aquele que é o dono de todas as coisas, o suzerano, e os vassalos, que é Adão e Eva. Então, enquanto eles fossem obedientes, enquanto eles permanecessem sob o guarda-chuva de Deus, eles estariam dali desfrutando de tudo aquilo que Deus havia concedido. Então, o sábado, ou a vida começa para Adão e Eva
No O sábado. sábado. No sábado. É o texto dizendo pra gente, a vida começa pela adoração, pelo contato, pelo descanso, não no sentido de descansar porque você está cansado, porque eles não haviam se cansado, mas de celebrar a vida, de celebrar a perpetuidade da vida. E o sábado era uma lembrança disso, Meu, muito né? perfeito. Nossa, Então, como Deus é ele faz diferente, as né? coisas encaixarem certinho. E a gente vê em cada detalhe que ele se preocupa com cada detalhezinho e nos dá essa dádiva de ter um dia especial para estar mais pertinho dele, né? Com certeza. E qual que é o propósito do sábado, pastor? Porque a gente viu um pouquinho sobre a origem do sábado. Uhum. E qual que é o propósito de fato do sábado? Por que que Deus realmente resolveu criar um dia para a gente fazer uma pausa e realmente se voltar para Ele, ter uma mente voltada ali para adoração, para... O sábado, eu vou usar um exemplo e aí depois eu complemento. Existe um dia no ano e é uma data importante, não só para mim, mas para minha esposa. E se eu esquecer dessa data, não vai ser muito legal. Vai Porque é arrumar uma um data bem problemão, né? importante, vai arrumar um problemão. Eu posso falar pra ela que eu a amo todos os dias. E eu digo isso. Olha, meu bem, eu te amo. Sabia que eu te amo, né? Acho que eu falo até demais. Né? Eu brinco, né? Mas ela fala, eu gosto. E eu reafirmo, afirmo, digo isso, abraço, beijo, sou bem carinhoso. Mas mesmo eu falando todos os dias, tem um dia que se eu não falar, se eu esquecer, ou se eu não lembrar que aquele dia é especial, é Anula todos diferente, os outros, né? parece que parece que não valeu. É o dia do casamento. É o dia da aliança, do compromisso. E eu falo, não, mas veja, eu esqueci, mas assim, todos os dias são especiais. Daí ela fala, não, mas é que esse dia tem um gostinho especial. A gente relembra lá os convidados, o dia que a gente disse sim, a cerimônia, a mensagem do pastor, todo mundo se emocionou, eu chorei, ela chorou, minha família chorou, virou um chororô completo. E aí eu falo, é verdade, faz sentido dela. Claro, amor, é um dia que você tem que me trazer uma flor, me levar para jantar, a gente tem que sair e celebrar. É um memorial, É né? um memorial, exatamente. Então, o sábado é esse aniversário semanal da criação. E por que que isso é importante? Porque quando você vai para Êxodo capítulo 20, existe algo bem interessante para complementar a pergunta do sentido, do significado do sábado. Uhum. O texto diz assim no versículo 1: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O contexto aqui é a libertação do Êxodo, do Egito, Uhum. da escravidão. Mas o texto ele reafirma uma verdade importante, Deus dizendo para o povo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da Não. servidão. No Egito vocês são escravos, mas agora vocês são livres. Lá vocês não tinham tempo para guardar sábado, para descansar, porque um escravo não é dono da própria vida, Uhum. Nem nem do do que próprio tempo, come, do né? que bebe, nem do próprio tempo, nem do que veste. Mas agora vocês são livres. Vocês não são escravos, vocês são filhos. E como filhos, eu dou a minha lei, que é sinal de liberdade e de amor. E dentro dessa lei, no meio dela, existe o sábado, para relembrar da criação de que vocês não foram criados para serem escravos, mas vocês foram criados para serem livres. Então, o sábado nos traz a lembrança de liberdade em Cristo. O sábado nos traz a liberdade de ideal, de propósito, de onde, da nossa origem, do nosso DNA, do sonho e do ideal de Deus que foi perdido com a entrada do pecado. Mas quando nós lemos Êxodo 20, versículo 8, diz: Lembra-te do dia do sábado. Essa palavra lembra-te em hebraico é zakar, zakor. E zain é a sétima letra do alfabeto. Olha só Então, que detalhe o interessante. mandamento começa resgatando a ideia do sete. Em português é L, né? Lembra-te, né? Em hebraico é um zaim, de Zacor, que é a sétima letra. E o texto diz que quem não pode trabalhar no sábado? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem Nem o o estrangeiro que tá dentro da tua casa. sete também. Então o sete faz parte do DNA bíblico e do sábado. Está resgatando a origem, a criação, os 7 dias. Para dizer pra gente, para mim, para você, que ao guardarmos o sábado, nós somos livres, não somos escravos de uma rotina, de um mundo que quer cada vez mais consumir a gente, dessa loucura. Então, o descanso não é só esse descanso físico também, mas é esse descanso de conexão, de Uhum. cada semana a gente parar e pensar, todos são iguais, no sentido de que todos saíram das mãos de Deus. Então, o sábado evoca a criação e essa lembrança do passado, de um Éden que Deus quer restaurar um dia. Então, o sábado é muito bonito. Guardar o sábado não é um fardo, é um Um prazer, é um prazer. privilégio, gera descanso, gera vida, porque o sábado carrega isso.
Você que está assistindo, às vezes você não é adventista, e a gente tem algum público que não é adventista, às vezes o pessoal tem uma ideia de que o sabatista, como nós somos muito chamados lá fora, né, é um dia extremamente chato, aonde você senta e fica num sofá sem fazer nada, porque não pode assistir TV, não pode comprar, não pode trabalhar, não pode nada. É E às vezes a verdade. galera tem essa ideia de que o sábado é uma coisa chata, mas na verdade ele é um privilégio para nós de podermos estar num dia da semana realmente voltado a lembrar das bênçãos que Deus nos deu durante a nossa vida, nos deu durante a nossa semana, né, pra gente poder contemplar isso e agradecer a Deus, passar um tempo de qualidade com a família, que muitas vezes durante a semana a gente não tem, né? Poder servir a Ex- Deus, onde muitas vezes durante a semana a gente não pode servir integralmente, e no sábado a gente pode parar e fazer isso, né? Com certeza, Ju. E existe um teólogo, Abraham Heschel, ele é um judeu rabino, e ele tem um livro, O Shabbat, que é muito bom. E eu gosto da maneira que ele explica, e tem uma relação interessante que entra nisso que você falou. Tudo que nós fazemos, existe essa relação de tempo e espaço, né? Então, eu estou aqui nesse momento, nesse espaço, nesse estúdio, e eu estou dedicando o meu tempo para conversar um pouquinho sobre a Bíblia e sobre o sábado. Então, nós usamos essas duas coisas, o tempo e o espaço. E ele diz assim que Deus criou o espaço, seja uma casa grande, seja uma casa pequena, ele criou o espaço para nós crescermos no relacionamento com Deus através do tempo. Então, o espaço que eu vivo, eu uso, independentemente de onde eu estou, para crescer no relacionamento, no tempo com Deus. Uhum. Mas o que, que o ser humano faz? Ele usa o tempo para crescer no espaço. Eu tenho uma casa, quero duas, quero três. Eu tenho um carro, quero dois, quero três. E aí a gente inverte os papéis. Não é errado, não é pecado, claro. Você ser próspero, né? Você ser rico, ter boas condições. Mas a preocupação desse teólogo, e é interessante, ele resgata a ideia do sábado, porque nós nos tornamos escravos quando o nosso foco está no acumular. E aí a gente toma os pés pelas mãos e perde a beleza do tempo e da conexão com Deus. Então o sábado Uhum. é uma lembrança de frear o nosso consumo e lembrar a gente do Éden, do ideal, da conexão, de que Adão e Eva eles vivem as primeiras 24 horas no Conectados sábado. com Deus. A vida começa pela adoração, não pelo consumo, não pelo trabalho. E quando você para, e quem guarda o sábado é, sente isso, essa beleza, essa leveza de parei, agora eu me desconecto e agora minha mente vai estar focada em Deus, na igreja, numa visita, nas boas ações. Então isso é muito importante, né? E traz esse sentimento de alegria, de satisfação. E você rompe assim com uma rotina que é tão corrida, tão puxada, e você se conecta de maneira mais plena, lembra da tua criação, das tuas origens e de que você foi criado para o céu, para estar com Jesus para sempre. Né? Então, Então, falando sobre isso, um dos propósitos do sábado também é fazer nós lembrarmos da nossa identidade. E como que o isso. sábado faz a gente, nos ajuda nesse sentido, pastor? O sábado, quando Adão e Eva eles são criados, eh, eles celebram o sábado com Deus, porque a palavra ali para sábado traz a ideia de cessar e celebrar, né? Então é Uhum, mais ou menos o seguinte: você construiu uma casa, e aí é a casa dos seus sonhos, vamos supor que é um sobrado, você fez a churrasqueira lá, você, quem gosta de carne, né? Você faz a cozinha planejada, você pensa assim, poxa, aqui vou receber os amigos, a maionese e tal. E aí você faz a casa e depois de pronto você pega a chave e diz, agora eu vou inaugurar com um grande almoço, um grande churrasco. Ou quem é vegetariano, né, mais saudável, de repente, vou uma comida mais leve, vou convidar meus amigos, mais natural, mais saudável, e vou fazer aqui um banquete, mas eu vou inaugurar com uma celebração, com uma uhum. festa. O sábado traz essa ideia de celebração e festa. E aí Hum, quem celebra? Deus, o casal, em meio à a criação, criação. à natureza. Então, o sábado eu me conecto com Deus, me conectando também com a criação. Então, é muito especial você dedicar no sábado um tempo para estar com o seu filho, aqueles que têm, né? Para você fazer uma caminhada, de repente, andar de bicicleta com o seu filho, né? Mas sempre colocando essa parte espiritual, dizendo: olha, filho, a criação foi Deus. O privilégio que nós temos de parar um pouquinho, porque durante a semana o pai não tem tanto tempo, mas o Uhum, sábado é um dia diferente. E aí ele vai crescer com essa ideia. O sábado é um dia que eu consigo estar mais tempo com meu pai, é um dia especial, é um dia agradável. Meu pai tem me ensinado sobre a criação. Deus que pintou o céu de azul, Deus criou as árvores, os passarinhos, né? Você faz um piquenique, você vai numa cachoeira, você faz uma caminhada de repente numa praia um pouco mais tranquila para se conectar uhum. com Deus, né? Então você cria esses momentos onde você vai trazer a presença e o senso da presença de Deus de forma mais aguçada para dentro do lar, da vida do coração e da vida familiar.
Então isso é bem especial. Então você se conecta com a criação e com o Deus da criação. Então isso é bem especial. E claro, pós-pecado você tem o exemplo de Jesus fazendo bem às pessoas, né? E aí é um outro ponto. Pós o pecado, Jesus dá o exemplo que a guarda do sábado passa também quando você atende o necessitado, quando você visita, quando você é abrigo, é consolo, é alento, e quando você é a extensão dos braços de Jesus neste planeta, nessa terra, você cumpre o sábado dessa forma também, ajudando as pessoas, né? Perfeito. Ó, Isaías, no capítulo 58, versículo 13, fala: Perfeito. chamará o sábado deleitoso. Deleitoso. Leitoso, ele não é um fardo, como muitas vezes a galera acha, que é uma coisa difícil de guardar, mas na verdade é um presente que Deus nos deu, né? É um presente, é um presente. É claro que nos dias de Jesus, os fariseus começaram a fazer listinhas, porque foram levados para o cativeiro, então a preocupação deles era a seguinte: nós transgredimos a lei e aí fomos punidos por isso. Quebramos a aliança e ficamos à mercê da nossa própria sorte, né? Porque nós cancelamos uma aliança que havíamos feito com Deus, não cumprimos a nossa parte. E aí esse medo gera um super cuidado extremo, um zelo assim que impede os fariseus de enxergarem a beleza do sábado e se concentrarem nas regras, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E Jesus ele não combate o sábado, a guarda do sábado, de forma nenhuma. Ele combate a tradição dos anciãos, Uhum. a tradição que foi criada, que invalidou o sábado e tornou o sábado um fardo. E ele queria que o sábado tivesse o propósito de libertação, de recriação, do Éden, do propósito. Que Jesus fazia questão de curar no sábado, né? Para dizer que a obra dele era uma obra de salvação. Então isso é bem especial. Porque o sábado não era apenas mais um tiquezinho ali dentro da lei, Não, né? não, não, com certeza não. O sábado trazia essa lembrança de filiação, conexão, de restauração. O sábado é muito especial. Existe a diferença do sábado do Gênesis capítulo 2 da criação para os outros sábados das festas. Uhum. Esse é um outro assunto um pouco mais complexo, assim, mas a Bíblia faz clara essa distinção. Você vai para Levítico 23, antes das festas, que são consideradas os grandes sábados, Uhum, uhum. né, o texto deixa de fora, na perícope, no bloco ali, ele deixa de fora o sábado da criação e depois ele vai introduzir as festas, dizendo, ó, o sábado da criação é uma coisa. E aí os demais sábados, que são as celebrações, são outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra Outra coisa coisa, é outra outra coisa. coisa. Então isso é bem importante. O texto bíblico ele tem o cuidado de deixar bem especificado isso para que o leitor ele não se confunda, né? E não caia no erro de colocar tudo no mesmo pacote e invalidar o sábado da criação que é tão especial e é um presente, né? Uhum. E, pastor, por que que o sábado é tão especial pra ti? Porque eu vejo que quando tu fala do sábado, brilha os olhos, né? Eu queria entender o porquê disso. Por que que o sábado é tão especial pra ti? O sábado, para mim, ele tem uma memória afetiva muito importante, porque o sábado eu lembro que minha mãe preparava uma sobremesa diferente, um almoço diferente. Eu já preparava com antecedência na sexta, tudo que ela podia, já para tornar o sábado ainda mais tranquilo, ainda mais Uhum. aprazível, ainda mais leve, né? Então nós íamos à igreja, eu colocava uma roupinha diferente, eu encontrava meus amiguinhos, eu estudava sobre Deus na igreja com os amigos, estudava em casa também. Às vezes eu ia com algum amiguinho brincar à tarde, uma brincadeira sadia de criança, né? Uhum. Conversávamos, mas era uma amizade, um amigo da igreja que falava a mesma linguagem, que tinha a mesma fé, que acreditava em Deus, tinha um vocabulário, né, cristão. Então, eu me conectava com Deus ao me conectar com as pessoas, com a igreja, com os irmãos, com os amigos, com a própria natureza. Né? Eu acompanhava meus pais algumas vezes nos programas da igreja. Então, o sábado sempre teve esse gosto especial, sabe? Por isso que eu digo com tanto amor e carinho que você receber o sábado como um presente de Deus, esse é o verdadeiro significado. Você entender que sábado é presente, é a preocupação de Deus com a gente, dizendo: olha, eu te dou o espaço para você crescer no tempo de relacionamento comigo. Mas se você invalida o sábado, você usa o sábado para crescer no espaço, para trabalhar, para fazer. E se a gente não desligar, Joe? A gente. A gente a sempre gente fala, meu sogro ele sempre fala que se a gente não tivesse o sábado, a gente ia trabalhar a fio sim, direto, não ia pausar, né? a gente não se torna livre, a gente se torna escravo. E o sábado é uma lembrança de liberdade, de filiação, de criação, né? Então tem tudo isso, resgata o ideal de Deus que foi perdido, restaurado por meio da sua palavra, né? Então, claro que nós não somos melhores que ninguém por Uhum. guardarmos, né? Não temos uma preferência assim por, né, de Deus, olha. Não, mas nós entendemos que é um presente, a gente tenta viver e corresponder e reagir a esse presente, né? Eu fui pastor escolar e um aluno me perguntou isso um dia na aula, né? Mas pastor, e o sábado, tal, né? E aí eu olhei, pensei assim, e aí dei uma resposta que foi mais ou menos a seguinte: olha, imagine que você tem uma empresa, mas imagine que você seja idoso, né? Você já casou, tem filhos e tal,
e aí a sua filha formou em administração e ela vai te ajudar a tocar a empresa. Você está já aposentando, tal, você construiu um patrimônio, tal, mas ainda você tem pique para trabalhar e tal. Uhum. E a sua filha é a sua contratada, mas é sócia também, ela trabalha ali, né? Ela vai cuidar de uma parte importante. E aí você diz para ela: olha, filha, a gente tem que trabalhar bastante para manter a empresa e tal, mas assim, você não precisa trabalhar sábado, sabe? Eu quero que você fique livre porque eu quero passar um tempo contigo no sábado, certo? Daí ela fala: ah, que bom, pai, então sábado não preciso marcar nenhum compromisso. Não, trabalha aí de segunda a sexta, né? Faz o teu horário, é bem corrido, vai viajar e tal, mas aí o sábado você não precisa. O sábado você é, vai descansar e tal, e eu quero marcar alguns encontros contigo, quero passar mais tempo contigo, eu trabalhei a minha vida inteira, né? Ah, tudo bem e tal. E aí, vamos combinar um café da manhã, então, né? Uma padaria, um de jejum aí. Ah, combinado, pai. Então, no próximo sábado, já que eu não preciso trabalhar, né? O Uhum. senhor disse aí e tal. Não, beleza. E aí, o pai vai pra padaria, liga pra filha e fala: ah, pai, eu esqueci, eu saí com as minhas amigas ontem à noite e tal, foi bem corrido. Vamos marcar um almoço? Vamos marcar um almoço no próximo sábado. Não, fechou então. Daí aquele sábado ela faz as coisas dela. No próximo sábado, o pai tá lá no restaurante e tal, marca o encontro. E a E filha não aí ela aparece. liga e fala assim: olha, pai, tava muito corrido e tal, porque eu tive alguns compromissos e tal, precisava comprar umas roupas, né? O netinho aqui, o seu netinho, o nosso filho aqui, precisava de um tênis, de uma camisetinha, tá chegando o Natal agora tal. Vamos marcar pro próximo sábado? E aí a história se repete. E aí eu olhei pro aluno e perguntei: qual o sentimento que gera, né? Se você fosse o pai e marcasse, falava: não precisa trabalhar, mas passa tempo comigo. Ele falou assim: ah, pastor, eu me sentiria frustrado, porque tô, eu já tô dando sábado livre, né, para minha filha, que é sócia e tal, mas para que ela passe um tempo comigo, o sábado teria esse aspecto de encontro, de relacionamento, né? Uhum. Eu ficaria frustrado e olharia para ela e pensaria: poxa, ela tá priorizando outras coisas em vez do relacionamento comigo, que sou o pai dela, né? Não é isso, mas traz um pouco, evoca essa lembrança de que é relacionamento com Deus, né? E a gente troca o privilégio de ter 24 horas com Deus, com a igreja, com os irmãos. Vida em comunidade, criação, filhos, família, Éden. A gente se afunda na rotina. Então, sábado é lembrança de que a gente é livre, que a gente não precisa ser escravo. Perfeito. E o sábado, pastor, é para todo mundo? É só para os judeus? É só para os adventistas? É historicamente e teologicamente o sábado ele é para todos? Então, é, no cristianismo, acho que a esmagadora maioria, né, guarda o domingo, e nós respeitamos, evidentemente, né, Uhum. os queridos irmãos que guardam, católicos, evangélicos. Precisamos ser sinceros com o texto. A Bíblia não apresenta em nenhum momento nenhum verso que endosse, que valide, que comprove que o domingo realmente foi substituído pelo sábado, o domingo é o dia do Senhor. As igrejas e denominações apelam para a história do cristianismo e dizem: ó, a mudança foi assim e tal, então a gente abraçou essa mudança. Mas foram homens que mudaram. Uhum. Concessões, concílios, mas a palavra de Deus A permanece lei para de Deus é sempre. imutável, A lei né? de Deus é imutável. Então, se o sol era para todos, se os astros, se o mar, se a terra, em Gênesis 1 é para todo mundo, o sábado é para todo mundo também. Não tinha judeu, não tinha adventista, não tinha ninguém. E aí você começa a percorrer o Gênesis, você vai para Êxodo 16. Êxodo 16 é o episódio do maná. E fica bem claro: não recolham no dia de sábado. Uhum. Confiem, que a porção de sexta em dobro vai suprir o sábado. Perfeito. E Êxodo 16 vem antes de Êxodo 20, que é a lei. Tem outro detalhe, que a lei é dada no deserto. O deserto é terra de ninguém, portanto é terra de todo mundo. Se você olhar para o livro de Êxodo, geralmente diz assim: e disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés. Existe o correspondente, o remetente e o destinatário. Em Êxodo 20, quando você lê, diz assim: então Deus falou todas essas palavras. Ele não disse a Moisés. Ah, por quê? Porque o remetente é quem? Todos? Todos. Então, o texto ele vai deixando claro de que o alcance e abrangência é universal, de que é um presente, não é um fardo. O sábado está no coração da lei dos 10 mandamentos. Jesus guardou o sábado. Né? Você vê que as alianças no Antigo Testamento, as reformas de aliança, seja em Neemias, seja nos profetas, sempre que o povo restaura e o povo peca, um dos pilares a ser restaurado é a guarda do sábado. E é incoerente, com todo respeito, né? Você tirar o sábado e falar: ó, 9, beleza, mas esse aqui não precisa. Era só para os judeus. Não, não era para os judeus apenas. Eram para todos, assim como as leis de saúde eram para todos. Então, quando Deus ele concede as leis, ele está dizendo: deixa eu ser teu legislador,
deixa eu ser teu nutricionista, cuidar da tua saúde, sabe? Eu sei o que é melhor para você. Deixa eu fazer parte da tua vida, da tua história e Uhum. deixa eu comandar, deixa eu legislar. Eu sei o que é melhor. Confia, confia que vai ser bom. Confia que é o ideal, confia que é o plano, confia que você vai ser mais feliz, confia que esse é o caminho. Foi isso que eu sonhei para você. A gente vê que todas as outras leis são extremamente importantes para o nosso dia a dia, para nossa vivência em comunidade, né? Porque não matarás, não cobiçarás, são leis que Sim, regem a base da nossa Constituição mundial como um todo, né? com E o certeza. sábado, por que tirar só o sábado, né? Só retirar aquele mandamento, aquela partezinha da lei, né? É, é. E aí nós chegamos à conclusão que a questão não é a lei, a questão é só o sábado, né? Uhum. Só que para você tirar o sábado, você tem que mexer na lei, né? Então, mas eu acho que eu convido você a estudar, a mergulhar, e aí com o Sim, coração sincero, né? Não vá com o coração fechado. Vá com o coração aberto, disposto a aprender e a, de repente, reconhecer que aquilo que está na Bíblia pode ser que tenha ido contra aquilo que você aprendeu. E a Bíblia confronta a nossa realidade. E aí eu preciso ter humildade para dizer, não, o texto diz, o assim diz o Senhor, e é isso. Mas entender o sábado da perspectiva correta. Isso faz toda a diferença também, né? perfeito. Para o sábado não se tornar um fardo, né? O dia do Uhum. não pode, não pode, não pode. É o dia do pode. Eu posso estar com a família, eu posso ir à igreja, eu posso me conectar com Deus, eu posso ter um lazer saudável com a minha família, com os meus filhos, né? Brincar ali com as crianças, dedicar um tempo, sentar, trazer brincadeiras espirituais que remetem à criação, ao Criador, ao ideal perdido, né? Então, trazer o céu mais próximo do lar e da terra, né? Então, Perfeito, acho que é bem perfeito, pastor. especial. A gente está encaminhando para o final do nosso podcast. Uhum. Eu queria que, se tivesse alguma coisa que tu queria falar pra galera ainda, esse é o momento de tu realmente mostrar pra eles, ó, galera, o sentido do sábado é isso. É, Deus deu o sábado pra isso. Ele criou pra que você pudesse fazer isso e aquilo. Enfim, o que o senhor acha que a gente não falou até agora que é extremamente importante pra eles? Nesse momento tu pode falar diretamente pra eles. Posso falar para Pode eles falar pra eles diretamente. diretamente. Bom, eu diria que ao guardarmos o sábado, na verdade é o sábado que guarda a gente, né? O sábado guarda a nossa identidade e resgata esse DNA bíblico e edênico de que nós fomos criados para mais do que isso, mais do que essa vida de pecado. Então, se eu pudesse fazer um convite para você, né, e me atrevo a fazer, é, conheça a teologia do sábado, a parte cognitiva, as implicações teológicas, bíblicas, a beleza do texto, mas vá além, desfrute do sábado, viva a experiência do sábado. Uma coisa é eu conhecer o sábado teoricamente, outra coisa é eu sentir a leveza, a beleza e o prazer de me deleitar com Deus, na igreja, com os irmãos, com a família, com a natureza, num dia especial que me relembra a criação e de que todos somos iguais. Então, além de entender, de dar essa possibilidade de ir ao texto, de pensar, talvez eu tenha aprendido de forma diferente, né, de uma forma que não seja a forma bíblica, até errada, mas mais do que isso, além de entender, se coloque à disposição para experimentar, para viver, e você vai perceber que realmente o sábado tem um gostinho diferente, Tem um quesinho tem um especial, né? quesinho Como diz minha esposa, especial. tem um molho. Tem um molho, é verdade. Então é isso, porque se você experimentar, entender a teologia, é o primeiro passo. Mas experimentar, você vai ver que realmente o sábado é bênção, não é fardo. O sábado é presente, não é cansaço, não é obrigação no sentido de se tornar aquilo, sabe, algo chato. Exatamente. Não, mas é um privilégio, é um prazer. Aproveite, desfrute, faça essa experiência, né? Se coloque à disposição de Deus para que você possa experimentar esse grande presente. E o sábado ele é universal, né? Deus poderia ter santificado um lugar, uma montanha, e teríamos que ir lá toda semana, né? Uhum. Mas Deus santifica o tempo, ninguém Porque pode tempo todo mexer, mundo tem, né? todo mundo tem, é igual, são 24 horas, não dá para mexer, não dá para alterar, é um santuário no tempo, né? Então é um ponto de encontro bem especial. Sábado é realmente diferente. Perfeito. Aí tá o desafio pra você. Você que talvez nunca tenha guardado um sábado na sua vida, nunca tenha tido essa experiência, tenta. Um dia. Às vezes você não vai conseguir de forma perfeita no início, mas é um desafio para que você possa ter um tempo a mais de qualidade com Deus. De qualidade com Deus.
É isso aí, Pastor Elton. Muito obrigado por ter Valeu. estado aqui com a gente, Prazer. por ter compartilhado essa experiência maravilhosa que eu vejo que o tempo todo aqui, não sei se vocês veem na câmera, mas eu vejo que o olho dele fica brilhando aqui ao falar do sábado, que é um dia muito, 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 muito especial mesmo e é um dia de deleite para todos nós, para todos nós. Quero te desafiar então, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada, dá aquele likezinho para que nós possamos aí propagar cada vez mais os nossos conteúdos e eu te vejo na semana que vem, às 18 horas, aqui em mais um BeiraCast. É isso aí, pastor. Isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.